Tudo bem, professora? Tudo bom, Duarte? Tudo bem? Prazer imenso falar com a senhora. A professora Ilka, para quem não sabe, é uma das responsáveis pelo núcleo de ensino à distância da Universidade Estadual do Maranhão, mas melhor do que eu apresentar, professora, fica à vontade para se apresentar a todos os seguidores, todos que estão acompanhando aqui essa nossa live, que vai falar sobre o ensino à distância. Então, fica à vontade, professora. Então, primeiro queria agradecer o convite, Duarte. Eu acho que é uma temática bastante relevante para estarmos discutindo nesses dias, né, onde surgem tantas pessoas falando de educação à distância, são muitas discussões, e realmente eu gostaria de agradecer, primeiramente, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, pelo privilégio de estar aqui com você nessa tarde, falando um pouco do trabalho que a UEMA faz, né? E eu atualmente coordeno o Núcleo de Tecnologias para a Educação, sou professora da universidade, então assim, eu tenho um orgulho muito grande de poder falar o que a UEMA tem feito ao longo desses 22 anos de educação à distância como educadora, como alguém que também está ali no dia a dia lutando para que a educação superior do nosso estado seja uma educação de qualidade. Então, para mim é um prazer estar aqui com você nessa tarde. Professora, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu sei que durante esse período de pandemia, isolamento social, o trabalho aumentou. A senhora teve que fazer uma série de adequações, de adaptações durante esse período e abrir um pouquinho da agenda para poder explicar para as pessoas um pouco sobre o ensino à distância, sobre a educação remota. Existem diferenças, né, que eu gostaria que a senhora já explicasse. E também falar um pouco do que... Vamos por partes, né? Muita informação. O EAD funciona? Será que funciona mesmo? Dá para aprender com isso na distância? Então, assim que você propôs esse tema, eu achei super interessante, porque nós hoje na UEMA temos 10 mil alunos, né, que fazem curso à distância, seja a graduação, seja pós-graduação, ou até mesmo cursos técnicos. A UEMA, Duarte, não sei se você sabe, mas a UEMA no Brasil é a única universidade estadual que faz curso técnico à distância, né? Nós fomos convidados em 2011 a fazer parte de um programa, à época, né, um programa muito importante da Secretaria de Tecnologias do MEC, para fazer cursos técnicos à distância. Então, nós também temos cursos em nível médio. E nesse correr atrás de uma educação de qualidade significou realmente a UEMA repensar a sua forma de fazer educação à distância. E assim, eu sou muito suspeita para falar, mas a UEMA, só para você ter uma ideia, o Brasil tem 25 anos de pesquisa em educação à distância. E desses 25 anos no Brasil, a UEMA tem 22 anos. Então, é uma trajetória muito grande, onde nós podemos aprender muito, onde nós podemos errar, mas também aprender com esses erros. E nesse grande avante da UEMA, frente a uma educação que é democratizadora, nós conseguimos fazer muitos arranjos para que nós pudéssemos ter uma educação de qualidade. Então, eu poderia dizer para você, é possível sim, inclusive o momento que nós estamos vivendo de pandemia, fica muito claro o quanto nós precisamos avançar em todos os aspectos da educação, todos os projetos educacionais do Brasil precisam avançar. Por quê? Porque parece que o fato de democratizar a educação através da EAD, existe uma outra controvérsia de que a educação não tem qualidade, é só quantidade. E, na verdade, o que nós vivenciamos na Universidade Estadual do Maranhão não é essa a realidade. Nós levamos uma educação de qualidade. Só para também um dado que você talvez desconheça, e muitos desconhecem, é que no último vestibular que nós tivemos para a educação à distância, nós tivemos inscritos de 200 municípios maranhenses. Ou seja, a possibilidade de democratizar a educação através da EAD é uma possibilidade que coloca o Maranhão, inclusive, num patamar muito importante em nível nacional. Hoje a UEMA ela é reconhecida, né, o apoio constante e a sensibilidade dos nossos gestores, tanto do professor Gustavo quanto do professor Walter, por fazer essa educação democrática e inclusiva, tem possibilitado que o Maranhão todo
tem acesso ao ensino superior. E isso sempre a responsabilidade de uma educação com qualidade. Né? Se você já me permite, eu já gostaria de fazer essa diferença. Né? Tem muitas pessoas discutindo educação à distância, mas fazer educação à distância na educação básica para criança é possível. Fazer educação básica, fazer educação à distância e aqueles que não têm internet. Então, eu gostaria muito de esclarecer isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. É uma das perguntas, professor, que acabou de subir aqui, né? Como é que essa pergunta inicial que eu fiz é uma das curiosidades que eu gostaria de transmitir à professora, mas é possível sim aprender através do ensino à distância. Eu fiz uma pós-graduação em EAD na Universidade Estadual do Maranhão, na UEMA, de gestão pública. No meu preparatório para a OAB, para o exame de ordem, foi também através de ensino à distância, e foram momentos em que eu tive um grande aprendizado. O que a gente precisa conscientizar as pessoas é que o ensino à distância, o aluno ele deixa de ser um mero espectador e ele passa a ser um ator do processo de ensino-aprendizagem. Precisa buscar mais, agir para ter acesso ao conhecimento, como fazer as leituras, debater nos fóruns. Eu acho que isso é um dos grandes problemas dos nossos estudantes hoje em dia. E eu queria perguntar à senhora, que é referência na área, por qual razão o estudante hoje, de modo geral, sem falar daquelas questões que a gente vai debater daqui a pouco, que é o problema na internet, que é a não democratização do acesso à internet, que a democratização do acesso à internet ele tem que vir primeiro para que a gente possa democratizar a educação por meio do ensino à distância. Eu queria perguntar à senhora por qual razão o nosso estudante ele tem tanta dificuldade com o ensino à distância. É um problema do estudante? É um problema do professor? É tudo e um pouco mais? Na verdade, eu penso que é tudo. Eu penso que nós estamos numa defasagem que hoje o próprio Banco Mundial ele considera uma crise do aprendizado. O nosso aluno faz de conta que aprende, o nosso professor faz de conta que ensina. Então, isso independe se é presencial ou à distância. Nesse contexto, o que eu tenho a dizer é que não só o Maranhão, mas eu penso que todo o Brasil, nós temos uma defasagem em relação à cultura digital. Nós vivemos no mundo digital, nós utilizamos as tecnologias para tudo, mas o contexto da educação, me parece que todo mundo quer deixar de lado. E essa pandemia ela veio mostrar exatamente isso. Essa forma abrupta que nós passamos do presencial e a necessidade de fazer agora uma educação remota, ela mostra exatamente isso, que a ineficiência não está no modelo de fazer educação, mas sim porque nós não estávamos preparados. Nós, professores, nós, alunos, então nós ainda temos a cultura do arte dentro do ensino presencial que precisa ser modificada, nós precisamos que os alunos tenham esse entendimento que realmente o modelo de educação, não estou falando de modalidades, presencial, à distância ou híbrida, o modelo de educação que vai se apresentar pós-pandemia é um modelo de educação em que o aluno precisa estar inserido como protagonista do seu aprendizado. Lógico, o professor, ele é a peça fundamental. E aí eu faço a crítica quando muitos falam porque a educação à distância ela vai extinguir o professor da sala de aula ou dos ambientes virtuais, ou, enfim, o papel do professor não mais existe. Não é verdade. O professor ele sempre vai ser imprescindível na mediação do ensino, mas o aluno ele precisa ter um contexto dessa educação no digital, onde o aprendizado dele precisa ser disciplina, ele precisa ser autodidata para fazer a formação que lhe convém para o mundo digital que está aí à frente. O mercado de trabalho hoje vai exigir muito mais, se antes já exigia, vai exigir muito mais desse profissional que sai. E aí também depende da área. Às vezes a gente fica pensando, não, eu consigo fazer EAD para a área das humanas, mas eu não consigo fazer para a engenharia. É um engodo. Nós precisamos incluir as tecnologias, e eu nem gostaria mais de falar EAD, porque aí, se tu me permites, eu gostaria de fazer essa diferenciação. A educação à distância, ainda no Brasil, ela é tratada como modalidade. Educação presencial e educação à distância. Só existem esses dois tipos de modalidade.
O que nós e vários pesquisadores estão defendendo é que pós-pandemia já não vai mais existir essa dicotomia, que já deveria ter sido extinta. O que nós precisamos fazer é educação de qualidade. E isso inclui o uso das tecnologias, formas diferentes de fazer esse aluno aprender através das metodologias ativas, através de um modelo onde o aluno seja esse protagonista, como eu falei anteriormente. Então, isso independe da modalidade. O que nós estamos fazendo agora, e aí eu falo, não é a UEMA, mas o que o Brasil está fazendo na educação básica, muitas universidades já aderiram a isso, é o ensino remoto, utilizando as mesmas tecnologias que se usam na educação à distância. Mas a educação à distância ela tem prerrogativas. Para você fazer educação à distância, primeiramente o projeto pedagógico dos cursos tem que ser no formato à distância. Nós precisamos entender que para fazer educação à distância é necessário um planejamento de colaboração, onde ali eu tenho equipes de design instrucional, onde ali eu tenho tutores, onde eu tenho os professores discutindo a melhor forma desse desenho para o aluno aprender. E, acima de tudo, a educação à distância está focada no aprendizado personalizado. É algo que a gente não consegue conceber agora no ensino remoto. Por quê? Porque o ensino remoto é uma forma de trazer o aluno para dentro da sala de aula virtual, de forma que ele não perca o período, de forma que ele não atrase os seus estudos. E aí entramos numa outra discussão. Mas e aí? Como fica a equidade e o direito à educação? Né? Essa é a próxima pergunta, talvez. E, professora, antes de passar para essa questão, tem uma pergunta aqui já ainda básica, mas bem interessante, da Juliane Seguins, acho que esse é o nick dela. Qual a diferença entre, de forma mais objetiva, qual a diferença entre ensino remoto e educação à distância? Ou é a mesma coisa? Essa é a pergunta da Juliane. Então, Juliane, a educação à distância, como eu falei, existem prerrogativas para isso. Eu tenho uma metodologia a seguir dentro do modelo de educação à distância. É necessário se pensar no ambiente virtual que vai ser utilizado, tem que se pensar em todo o desenho daquele curso, com utilização de ferramentas como, por exemplo, a produção de videoaula, a produção de games, todo um aspecto voltado para que o conteúdo ele seja dado de uma forma à distância, de uma forma digital. Não vamos nem falar em à distância, mas de uma forma digital. E o professor, ele precisa ter um planejamento diferente do que no ensino remoto. O ensino remoto, o que nós estamos fazendo agora é a transposição, é pegando o que eu dou em sala de aula presencial, eu vou colocar dentro do ambiente virtual, eu vou fazer webs com meus alunos, eu vou fazer live com os meus alunos para remotamente trabalhar essa educação. Aí tu poderias me perguntar, mas professora, isso não é educação à distância? É uma forma de fazer educação à distância. Mas por que eu gosto sempre de separar isso? Isso tem sido uma discussão entre vários pesquisadores também no Brasil, de dizer que não, isso é educação à distância. Mas por que eu não gosto de usar isso como educação à distância? Porque a educação à distância, né, por mais que eu seja contrária de ter a dicotomia de presencial e a distância, o meu desejo é que no futuro realmente nós tenhamos o nome educação e usemos de todas as ferramentas tecnológicas, digitais, metodologias didáticas ativas, né, para auxiliar o entendimento. Então, por mais que eu queira separar isso, a educação à distância ela tem alguns requisitos que são necessários para acontecer, o que não necessariamente está acontecendo na educação remota. Então, o ensino remoto é uma forma agora de resolvermos uma crise. Nós estamos em crise. Eu costumo até falar, e tenho falado muito nas discussões que eu tenho participado, que nós estamos numa revolução educacional também. Foi necessário uma pandemia para que nós, educadores, entendêssemos a necessidade da educação digital. Isso não poderia ter sido necessário. Nós poderíamos já, como universidades, escolas, se preparado para esse mundo digital. Mas, infelizmente, nós fomos pegos, né, nessa pandemia para repensar esse modelo. Então, eu gosto de diferenciar isso, Duarte, para não pensar assim, que o que as escolas, as universidades privadas e universidades públicas também estão fazendo agora
de uma forma aligeirada, é a educação à distância. Tem Eu algumas gosto perguntas, de separar isso. tem algumas perguntas chegando aqui, inclusive sobre a questão de disciplinas práticas, como é que funciona com o ensino, vamos utilizar essa nomenclatura, o ensino à distância. Inclusive, a minha cachorrinha está latindo aqui, gente, está roendo o fio todo. Judite está querendo aparecer, né? Eu estou tentando segurar aqui, eu estou sozinho em casa aqui, e eu estou tentando segurar, desculpem qualquer latido aqui, tá, professor? Não, Mas eu tiro a mão, ela começa a latir aqui do lado. Mas, professora, tem algumas perguntas chegando aqui sobre a questão das disciplinas práticas. Mas antes de tocar nessa questão, uma das coisas que eu acho que uma das lições dessa pandemia é a falta de atenção do governo federal, dos políticos de modo geral, com serviços básicos, como, por exemplo, o acesso à internet de qualidade, serviços bancários de qualidade. Em 2015, quando eu assumi o PROCON, uma das prioridades que nós tínhamos na fiscalização, serviço bancário e internet e telefonia. Aplicamos multas milionárias nessas empresas. Infelizmente, as agências reguladoras mais prejudicam do que colaboram para com o consumidor. E o que a gente está vendo hoje é os alunos querendo buscar o ensino à distância, os alunos querendo buscar ter acesso à educação por meio dessas ferramentas de ensino-aprendizagem e não conseguem, porque a internet não presta, a internet não funciona, e aí o problema não está nem no sistema, o problema muito menos está no professor. Às vezes não é um problema da instituição, o problema está na internet, porque o sistema é perfeito possui poucos defeitos, mas um cidadão ele não tem internet na casa dele, ele não tem um serviço de qualidade, e eu não me refiro só àqueles que não podem pagar, eu me refiro também àqueles que podem pagar, mas não conseguem contratar um serviço de qualidade. Essa é uma questão. A outra questão é o próprio serviço bancário. Filas, pessoas dormirem do lado de fora de agências embaixo de chuva e sol para ter um atendimento bancário digno, humanizado, isso não é de hoje que é um problema aqui no nosso estado. É um problema, é uma realidade em nosso estado. E hoje só está sendo agravado porque as pessoas estão olhando mais para isso e aqueles que quase nada têm ou pouco têm, eles não estão conseguindo pegar os seus benefícios sociais nos bancos, porque o atendimento está sobrecarregado, prejudicando tanto o consumidor quanto o bancário. Então, eu deixo aqui registrado a falta de estrutura, até para que o ensino e aprendizagem por meio de ferramentas remotas, né, por meio do EAD. E aí, professora, quando eu falar errado, por favor, me corrija, tá? Não. É uma aula não tem problema. Eu sei que é difícil, nesse momento, a gente separar essas duas coisas, né? O que é o ensino remoto, o que é educação remota, o que são o que está sendo utilizado remotamente na escola e educação à distância. Não tem problema. Eu, na verdade, preciso ratificar contigo que, assim, o problema não está na modalidade de educação e nem no modelo em que se apresenta. Nós também temos uma carência, e aí eu falo sempre para quem me pergunta, mas como fica a situação dos alunos que não têm internet? Para mim, é uma situação muito séria, uma situação que o Estado, o Brasil, nós temos que pensar de uma forma a incluir digitalmente o nosso aluno, porque não é porque ele está estudando presencialmente que ele vai ser excluído, ele vai continuar excluído. Né? Independente da modalidade que ele estude, né? E muito dos questionários que o Brasil todo tem feito, né? Eu participo da Câmara de Educação à Distância da BRUEM, que é a Associação dos Reitores das Universidades Estaduais no Brasil, e a gente vê uma quantidade de quase 30%, 40% dos alunos que não têm acesso à internet. Quer dizer, ele está no presencial, mas ele é excluído digitalmente. E isso não pode acontecer. Né? Por quê? É o caso da pergunta do Leandro aqui que ele fala, e como ficam os alunos que não têm como estudar em EAD? Né? Pois é, esse não é um problema do modelo de educação. Né? Isso é uma questão que o Brasil precisa se debruçar. Seria importantíssimo que nesse momento de pandemia as ações também estivessem voltadas para a educação, mas infelizmente a gente vê, não preciso falar muita coisa, nós não temos um direcionamento em nível nacional do que fazer com a educação. Existe uma portaria, a 343 do MEC, que diz que agora é para usar a educação à distância. Sim, mas como utilizar a educação à distância, como utilizar as ferramentas todas que são digitais e que são
né, imprescindíveis que tenham uma internet de boa qualidade, o aluno tenha computadores. A gente vê muito a realidade, né, a gente está com uma ponte muito forte com Portugal, né, por conta de um trabalho de pesquisa que a gente faz, e a gente vê Portugal, as universidades estão, de certa forma, distribuindo computadores para os alunos, e na educação básica, o ministro da Educação de Portugal deu acesso à internet e computadores para os alunos e para os professores também que não tinham. E a gente fica, bem, como fazer no Brasil? Nós temos as ferramentas, nós temos professores formados, apesar de não ser muitos professores, mas estamos, inclusive, Duarte, numa grande correria para fazer a formação de professores, né? Destaco, vou falar um pouco mais, mas destaco a plataforma Escada da UEMA, que é uma plataforma de cursos livres, que só para você ter uma ideia, hoje nós temos 350 mil alunos ali buscando, professores buscando formação, buscando conhecimento. Existe uma força motriz muito grande por parte dos professores para ganhar essa guerra, mas, por outro lado, nós temos um problema seríssimo, que é o problema de acesso e de inclusão digital dos alunos. Isso, de alguma forma, precisa ser revisto. E é exatamente nessa linha, eu acho que é nessa linha que a gente acaba respondendo aqui a pergunta da Rai Fortes. Que tipo de política pública pode ser implementada nesse momento para otimizar o acesso à educação nesse período aqui no Maranhão? Eu acredito que o primeiro passo é reconhecer a importância da educação. A Vans aqui, ela traz uma lembrança triste que nós temos, que é o que o ministro da Educação tem feito com os alunos aí inscritos no Enem, que vão se inscrever para realizar o exame nacional. Não tem como realizar o exame nacional nesse momento. É um momento adequado para isso. É importante adiar o exame nacional. Mas, na sua opinião, quais são os investimentos necessários para que nós possamos ter um processo educacional remoto com qualidade aqui no estado e em todo o país? Eu penso, Duarte, que precisamos nos debruçar numa política pública de inclusão digital. Essa pandemia mostrou claramente isso, né? Que eu peguei uns dados até da Unesco, na verdade, não consegui pegar do Brasil, mas para você ter uma ideia, existe 1,5 bilhões de estudantes que estão fora de sala de aula. Desse 1,5 bilhão, 826 milhões de estudantes não têm acesso. Isso é um dado em nível mundial. Mas se a gente fosse pegar isso, ou seja, mais da metade, né, de alunos que não têm acesso. Então, se a gente fosse pegar isso, Brasil, Maranhão, a gente não ia ser diferente. Então, o que nós precisamos é incluir digitalmente esse aluno, independente da modalidade que ele vai estudar. Até acho que após pandemia, tanto a escola básica quanto as universidades, elas já estão repensando as suas formas de fazer educação, né? E é importantíssimo a política, ao meu ver, se debruçar sobre políticas, como incluir digitalmente. É preciso internet para todos, é preciso que nós tenhamos os nossos alunos aonde quer que seja. Nós estamos hoje retornando às aulas dos cursos à distância da UEMA. Então, fizemos um questionário e 20% desses alunos somente não têm acesso a uma internet, a um computador. 20%. É muito baixo. E aí você pensa assim, poxa, uma discrepância, né? Nossos alunos à distância são aqueles alunos que estão lá nos rincões do Maranhão, em municípios que a gente nem sabe se existe, né? Aliás, municípios não povoados que a gente nem sabe que existe. E eles têm acesso, por quê? Porque culturalmente o curso dele exige. Então, ele foi lá, comprou um computador. A internet não é muito boa, mas eu destaco todas as ações que a UEMA tem feito, né? Nós temos um aplicativo para os cursos à distância, Duarte, que os alunos eles estudam nesse aplicativo offline. E aí depois ele vai em algum local que tem internet e consegue, de alguma forma, subir as suas atividades, ter acesso ali ao professor, à mediação do tutor. Então, parece que é impossível, mas não é. Nós conseguimos isso. E a UEMA é prova disso, né? Que conseguimos, de alguma forma, dar acesso a esses alunos. E nós
passamos um mês e meio aí parado com os cursos à distância. Muitos perguntavam, mas por que os cursos à distância da UEMA pararam? Nós somos referências no Brasil e tal. Mas por quê? Porque nós também precisamos, junto com os professores, repensar como seria agora essa educação totalmente online. Agora sim nós estamos falando de uma educação totalmente remota. O aluno não pode ir à sala, ao polo. A questão das disciplinas de prática que você perguntou lá no começo, as práticas e os estágios, eles estão suspensos. Por quê? Porque isso é uma prerrogativa eu vou até do repetir estágio. a pergunta aqui, professora. A pergunta eu até anotei aqui, ó. Se quais disciplinas seriam atendidas pela modalidade de ensino à distância? Se as disciplinas que precisam de uma atenção mais prática, elas vão ser envolvidas nesse processo? Hoje, todas as ações e atividades na UEMA que necessita de uma ação presencial, ela está suspensa. Isso tanto nos cursos presenciais, mas também nos cursos à distância. Então, esclarecer, inclusive para os nossos alunos, que as a tua opinião, práticas e os estágios... Qual o teu pensamento e posicionamento sobre o ensino remoto aplicado, por exemplo, a cursos da área da saúde, odontologia, medicina, enfermagem, técnico de enfermagem, por exemplo, e ao ensino infantil, para as crianças, num grau bem menor? Vou repetir. Sou uma grande entusiasta da educação à distância, mas preciso dizer a todos que o que nós precisamos é de uma educação híbrida. Nós não podemos mais formar enfermeiros que não conheçam, por exemplo, e médicos também, que não conheçam, por exemplo, de cirurgias que acontecem no mundo, que são cirurgias que são feitas remotamente, que eles podem acompanhar. O meu pensamento é que todos os cursos de todas as áreas, obrigatoriamente, vão ter que incluir na sua carga horária ferramentas, formas de fazer um diferencial desse curso, que não seja somente o presencial, né? Não sou favorável que, por exemplo, tenhamos um curso de medicina totalmente à distância. Isso é impossível. Nem os nossos cursos à distância, Duarte, eles são totalmente à distância. Sim, nós fazemos estágios, professores de pedagogia, eles vão para dentro da sala de aula, fazer estágio presencial com seus alunos. Atividades. As práticas, as atividades. Prestação de trabalho. As práticas. Então, eu era aluno do curso de gestão na UEMA, no meio da campanha. Aí, sábado, eita, meu pai do céu, tem que ir lá na UEMA apresentar o trabalho. Por quê? Porque a avaliação, o professor queria lhe avaliar, saber se aquilo que tinha, o que você tinha estudado, o que você tinha mediado lá com o professor no ambiente virtual, estava sendo realmente validado como aprendizado. Então, dizer que realmente o que nós precisamos é estar aberto a essa cultura digital, onde professores precisam estar altamente capacitados, onde os alunos possam ser sensíveis a esse momento, né? A saber que eles precisam de uma autodisciplina, que eles precisam buscar conhecimento. Hoje, Duarte, uma coisa que nós discutimos na educação, e que na verdade nem discutimos mais, porque isso já é algo que está definido dentro da educação, a necessidade de aprender a aprender, aprender ao longo da vida. Ninguém pense que vai sair de um curso e ali pronto, com o meu diploma eu já sei tudo. Se você não buscar o conhecimento ao longo da vida, você vai ser só mais um com o diploma debaixo do braço. Existe uma pesquisa que mostra que 50% dos alunos que saem do ensino médio não sabem ler e escrever. Ensino médio, interpretação de texto não existe. Então, a crise é a crise do aprendizado. E essas ferramentas tecnológicas, elas não vão resolver esse problema. Elas auxiliam o professor numa forma diferente e numa forma qualitativa de educar, de ensinar. Mas é necessário que o aluno, e precisamos estar muito preocupados, hoje na educação básica, o que nós temos não é mais uma crise de acesso à educação básica. O que nós temos é uma crise de aprendizagem.
Na educação superior, nós ainda temos um déficit muito grande de acesso. Então, por isso, a UEMA tem várias formas de acesso ao ensino superior, através dos seus programas especiais, através da EAD, através da própria universidade, os cursos presenciais, né, os cursos ditos como regulares. E, professor, só complementando a pergunta aqui, como a senhora respondeu, no curso da área da saúde, o que a senhora defende é um ensino híbrido, né, que misture ferramentas do ensino remoto e a aula presencial. Eu, por exemplo, na minha turma de Direito do Consumidor, eu tenho vários vídeos aí na internet comentando artigos do CDC, comentando súmulas do STJ, comentando decisões jurisprudenciais, decisões do Supremo Tribunal Federal. São vídeos curtos, às vezes vídeos de 5, 2 minutinhos, tem vídeos maiores de 30 minutos, com toda uma interação para que não fique cansativo. E nas minhas aulas presenciais eu acabo misturando esses elementos. Olha, sobre esse tema aqui, tem um vídeo sobre essa matéria, estou mandando um link para vocês, assistam quando chegar em casa, vai ajudar no entendimento da doutrina, etc. Quanto ao ensino superior, ok. E no ensino infantil, na educação infantil, tem muitas escolas aí tentando manter. A senhora acha que funciona? Eu digo uma coisa para vocês. Os nossos alunos que chegam hoje na educação básica, Duarte, eles praticamente dominam o digital. Eu tenho 2 filhas e se você... Depois eu vou deixar o link aí do canal da minha filha e o que ela consegue fazer com produção de vídeo, edição de vídeo. E por que eu estou falando vídeo? Porque hoje muitos professores estão correndo atrás de aprender como faz um vídeo, como edita, como coloca uma legenda, como faz um PowerPoint falado e disponível para o aluno. O que eu quero deixar claro é que o que nós precisamos é incentivar os nossos alunos, e aí é da educação básica. Eu sei que há um melindre muito grande da educação infantil. A educação infantil, ela precisa necessariamente daquele contato, e a educação infantil, né, e a educação fundamental também precisa, mas esse é um momento crucial das próprias escolas, aí eu vou falar escolas públicas e privadas, repensarem a sua forma de educação. O que não cabe mais, Duarte, e aí eu diria para você com toda certeza, é aquela educação bancária, onde o professor da educação fundamental, da educação infantil, acha que vai chegar para o aluno e vai dizer: aprenda sobre soma, 4 mais 4 é 8. Isso aí, ele já aprendeu quando ele utilizou um aplicativo lá atrás, onde ensinava ele que para ele chegar no joguinho, ele precisa somar. Então, sim, o que há necessidade é de uma reformulação e não de colocar ensino à distância, totalmente à distância, sem uma mediação do professor. E aí a gente está falando de 2 coisas diferentes. O que as escolas estão fazendo é uma educação remota. É colocando o conteúdo de uma forma digital, né? Não existe a perspectiva de um curso presencial da educação fundamental se transformar em educação à distância. Isso não iria acontecer. Isso é impossível que aconteça. Mas a forma remota de isso acontecer, ela vai deixar algumas lacunas, vai deixar, porque nós não temos, e os alunos não têm essa cultura digital, né? Os alunos dos cursos presenciais, mas existe uma forma de aprender ali. Perfeito. Mas, professor, deixa eu tentar me fazer entender com esse questionamento. Eu tô me referindo aqui à educação infantil. Por exemplo, aquelas crianças de 3, 4 anos, crianças que estão em processo de alfabetização. Tem escolas que estão tentando alfabetizar essas crianças nesse período de isolamento, sim, através de videoaulas. E não tem. Não. Eu acho que isso reflete até um outro questionamento que estão mandando aqui, que é um projeto que estava muito em debate aí, antes da pandemia, que é o homeschooling, que é o processo em que os pais são responsáveis pelo... não há defesa que faz nem a participação, mas os pais totalmente responsáveis pela educação dos filhos, educando eles em casa mesmo.
não aquela educação principiológica que os pais têm um dever de passar para os filhos, mas é como se o pai fosse um pedagogo. Tem pessoas aqui perguntando a sua opinião quanto a isso. Então, qual o seu pensamento aí sobre esses dois assuntos? Não, educação infantil não, impossível. Existe um elo para o aprendizado do aluno, né? Quando essa idade é muito tenra, que precisa realmente do contato do professor, inclusive isso é comprovado cientificamente que o aprendizado do aluno, o engajamento desse professor é primordial. Então, impossível que a gente consiga fazer, mesmo que seja ensino remoto, essa educação infantil. Tenho percebido que muitas escolas têm buscado o apoio dos pais, né, para as tarefas. Então, estão enviando as tarefas e o pai faz o papel de professor ali durante aquela pandemia. Mas eu não concordo, e não concordo simplesmente porque é impossível que haja aprendizado dessa forma. Né? Imagina você colocar uma criança de 3, 4 anos de idade ali em frente a um computador para aprender ou para ser alfabetizado. Não, isso não funciona. Eu me refiro mais à educação fundamental, já das séries iniciais e já pegando, talvez tenha um aprendizado até muito mais fortalecido a educação fundamental das últimas séries. Por quê? Porque o aluno já tem até uma maturidade para isso. Ó, por exemplo, meu sobrinho Arthur, ele está aqui assistindo, aqui, ele está mandando pelo Instagram da minha irmã. Oi, tio, aqui é o Arthur. É meu sobrinho que tá, ele já sabe mais do que minha irmã mexendo no Instagram. Faz montagem, Imagino, TikTok, imagino. aquela coisa, tá mandando carinha, tá mandando um monte de coisa aí. Mas não é o ensino infantil, ele já está ali no ensino fundamental, que é o que a senhora defende até a questão de ser híbrido, né? De ter ali Isso. uma mistura. Até porque eu acredito que nessa idade a criança tem até mais interesse de assistir uma aula pela internet, com Sim. ferramentas ali por meio eu ia falar o iPad, né? Mas não é o iPad, meu pai, fugiu o nome agora. É o tablet, perdão, através Sim. de um tablet, ou seja, através dessas tecnologias. Mas, superado esse ponto, professor, eu vou fazer uma outra pergunta polêmica aqui para a senhora. A Tá. professora Ilka, ela é uma grande amiga, admiro muito ela, e eu sei que ela está preocupada agora com essa minha pergunta aqui, mas vou fazer, professor. Tem muitas escolas, muitas faculdades que mudaram completamente do ensino presencial, porque não pode ter aula presencial. Aqui no Maranhão até o dia 31 de maio está proibido a aula presencial, por óbvio, em prol da Sim. saúde, da vida das pessoas, da segurança das pessoas, isolamento social. A gente, inclusive, está no primeiro dia de lockdown. Mas o que a senhora pensa sobre essa tese aí que nós estamos defendendo sobre o abatimento dessas mensalidades, sobre os descontos nessas mensalidades? A senhora como mãe, e como professora também, que trabalha com ensino à distância, o que a senhora pensa sobre isso? Olha, eu tenho uma percepção seguinte. As escolas todas, elas estão se reformulando, elas estão se reinventando. No momento que a gente faz esse abatimento, né, eu participei de um grupo de discussão de mães, a minha preocupação maior é que a escola não consiga, exatamente nesse momento, fazer todas as mudanças que são imprescindíveis. Por exemplo, uma determinada escola não tem plataforma virtual. Pode utilizar até uma plataforma livre, de um software livre. Mas ela precisa fazer um investimento mínimo na formação desses professores para utilizar essa plataforma. Então, as escolas estão precisando de investimento. E aí eu concordo plenamente dessa questão do abatimento e que seja considerada a situação dos pais. Por quê? Porque nós estamos numa crise também que, além de saúde, de educação, é uma crise econômica. E essas crianças estão dentro de casa, de certa forma, precisam do apoio dos pais para o ensino e muito mais. Os pais precisam se debruçar sobre um orçamento para manter a sua família. Por isso eu concordo nessa redução, pensando nessa perspectiva de crise financeira em que muitos pais, mas muitos pais mesmos estão passando. Então, quando foi proposto isso, eu pensei rapidamente, mas como a escola vai fomentar
o investimento que ela precisa fazer agora. Porque inúmeras escolas não se prepararam para esse mundo digital. A escola da minha filha é uma escola muito boa, uma escola que ela tem acesso a tablets, tem acesso à robótica, mas no momento da pandemia você vê, o professor não tem formação para isso. A minha filha às vezes assiste aula e ela diz: mamãe, ele usou uma luz muito forte, eu não consigo ver a boca, eu não consigo ver o rosto. Então, assim, a criança percebe. E é dessa qualidade que nós estamos falando, de usar essa ferramenta, mas de uma forma que o professor tenha capacitação para isso. Então, eu concordo com a questão do abatimento, acho imprescindível que aconteça mesmo, né? Para que os pais possam se sustentar e sustentar os seus filhos nesse momento de crise que nós estamos vivendo, e não é o Maranhão, é o Brasil todo está vivendo. Mas imagino que essas escolas, elas precisam desse investimento também agora, né, nesse momento. Poderia ter pensado lá atrás, Duarte. Eu falo sempre o seguinte, que o que nós estamos vivendo nessa crise educacional é uma crise que talvez o Brasil poderia não estar passando. Você vê a situação da China. A China, em menos de um mês, ela fez uma plataforma em nível nacional. Tudo bem, é duas realidades diferentes. Mas eu, como uma grande entusiasta de ver a educação do Maranhão forte e grande, eu acredito que nós... Professora, desculpa lhe cortar, eu estou rindo aqui porque eu estou vendo aqui os comentários. A minha irmã acabou de comentar aqui assim, ó. A minha irmã escrevendo agora é ela. Eu acabei de perguntar aqui para o Arthur, que é o meu sobrinho, o que ele está achando de dar à distância. E ele disse que cria independência. Esse meu sobrinho, ele é um gênio, esse cara. Tem outros Quantos cases anos? aí. Quantos anos ele tem? Arthur tá com... Olha o tio desnaturado. Arthur tá com 10 anos, né, Amanda? Me confirma aí, pelo amor de Deus. 10 anos. Então, mas é o que eu estava falando. 10, 11 é a anos, 10 anos. maturidade. Confirma, pelo amor de Deus, esse tio desnaturado pagando mico ao vivo para mais de 232 pessoas ao vivo aqui. Tá, mas é como eu estava falando para você. Tu acha que o Arthur, ele não tem uma percepção totalmente diferente quando ele está na sala de aula, a professora ali 30, 40 quase minutos... acerto, 11 anos, 11 anos. Tá, 11 anos. Então, é maturidade. E já tem a cultura digital na veia, né? Então, não são alunos que nós vamos ter que sensibilizar. Ele já vem com essa digital incluída no seu DNA. Então, não tem como esse aluno ele aprender como nós aprendemos, Duarte, no século passado. E às vezes esse preconceito, professor, se trava, esse preconceito que trava está muito na cabeça dos pais que não estão acostumados com essa tecnologia e ficam com aquele senso de proteção, de ficar assim, ai meu Deus do céu, meu filho não vai aprender. Então, gente, eu achei fantástico o testemunho do meu sobrinho aqui, nem tinha marcado com ele, dele ter falado isso. Independência, é isso. É que isso é o que a gente defende, que é a questão de ser um ator do processo de ensino-aprendizagem, de ter Isso. independência. Então, o que a gente precisa é fiscalizar para que, de fato, esse acesso seja com qualidade, né? Para que a gente tenha internet com qualidade, para que a escola coloque um vídeo de qualidade. Por isso, professora, a senhora já falou por 3 vezes, eu vou repetir a 4ª, a importância da formação continuada também dos nossos professores. Antes dessa pandemia, eu deixei uma emenda para o EMA, para que a gente pudesse garantir pós-graduação, 2 cursos na área da pós-graduação para professores da rede pública, municipal e estadual, aqui em São Luís, São José de Mamá, Passo Meia e Raposa. Infelizmente veio a pandemia, atrasou um pouquinho o calendário, mas deve sair ainda esse semestre, professor? A senhora acha que esse edital sai esse semestre? Eu imagino que, na verdade, nós precisamos agora passar por processos mais burocráticos, mas os cursos já foram aprovados, os projetos pedagógicos, né, são 2 cursos, um na área de gestão escolar e o outro na área de psicologia da educação, hoje importantíssimo para que todos os professores conheçam um pouco mais da necessidade de fazer uma educação mais humanizada, olhando o aluno. Então, são 2 cursos importantíssimos, né, em que a UEMA agradece muito o apoio que você tem feito, e também o governo do estado investindo muito, né? Eu falei desde o início, nós temos hoje 10 mil alunos espalhados por todo o Maranhão. Então, esse tipo de incentivo é super importante. O que nós precisamos, e aí realmente é uma questão mais burocrática, até porque a UEMA ela está funcionando num regime home office, também a parte administrativa, mas eu imagino que logo, logo esses editais saiam
e nós possamos formar aí esses professores, são acho que 800 professores, né, em toda a ilha de São Luís. Então, são ações como essa que a gente vê a importância de se pensar em políticas de educação, mas focada realmente nos atores que são importantes dessa educação. É a formação do professor, é a sensibilização do aluno, é pensar em políticas públicas da inclusão digital, não só a inclusão digital, mas todo o processo de inclusão, né? Eu queria destacar, só para você ter uma ideia, nós temos quase 5 alunos cegos nos nossos cursos à distância. E aí, professor, aí que surge essa pergunta bem aqui, ó. Como podemos, cadê aqui? Como podemos aperfeiçoar o protagonismo? Não, não é essa. Peraí, cadê? A pergunta. Aqui, encontrei. E a educação especial? Como fica a questão do EAD com a educação especial? Pergunta do Renato Pinheiro. Então, Renato, como eu falei, né, nós temos alunos com deficiência física, nós temos esses 5 alunos cegos que são atendidos exclusivamente por um tutor, mas toda a nossa plataforma também, que o ambiente virtual que nós utilizamos é um ambiente virtual que já tem acessibilidade. Então, esse aluno, ele já está adaptado a essa formação. E o próprio fato dele também já ter algum tipo de deficiência que, de alguma forma, impedia ele de ir ao polo, fez com que tanto a UEMA quanto os tutores que acompanham e o próprio professor já produza material pensando nesse aluno. É o que nós chamamos da educação personalizada. Então, nós temos alunos ali quilombolas, nós temos alunos indígenas, nós temos alunos com inúmeras deficiências, nós temos uma aluna no polo de Balsas, no nosso campus, né, de Balsas, que ela tem um problema degenerativo em que ela estuda totalmente remoto, né? A educação dela é totalmente online, tem um tutor à distância que dá um apoio, tem um tutor presencial que também dá um apoio. Nesse momento, o tutor presencial não está dando esse apoio presencialmente, só à distância, e com a ajuda da mãe, ela está conseguindo, né, fazer as suas atividades e retomar ao curso à distância. Então, eu penso que, de alguma forma, a educação à distância, ela já inclui muito das pessoas que não podem, de alguma forma, estar presencialmente em sala de aula. Pronto, eu vejo aqui, professora, que a maior crítica das pessoas não é nem com o ensino à distância, é com a falta de acesso à internet. Esse é um grande problema. Muita gente aqui reclamando, ó, o próprio Renato aqui comentou também, desde 1999 o problema é o acesso à internet, ele interroga. Sim, continua sendo. Isso aí não é culpa do professor, não é culpa da instituição, isso é culpa do governo, que não tem uma política macro, uma política nacional de inclusão Sim. digital. Sim. A gente observa aí que as agências reguladoras, elas não têm um papel de fiscalização. Os setores que são regulados, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, internet, os serviços de bancários, são os serviços que têm a pior fiscalização, são os serviços que mais geram problema a nós enquanto consumidores. Se nós tivéssemos uma tecnologia, um acesso à internet amplo, de fato democratizado, com certeza nós estaríamos passando por uma pandemia do ponto de vista educacional com um impacto bem menor. Né? As pessoas estariam tendo acesso a como essa live aqui a gente está conversando, eu estou aprendendo, eu estou perguntando, a gente está compartilhando conhecimento. Talvez quem não esteja conseguindo acessar não está conseguindo aprender por um problema na internet, não um problema na Ilka, ou em mim, ou no Instagram. O problema não é no Instagram, o problema não é no Duarte e nem na professora Ilka, o problema está na internet. Então é importante a gente fazer essa dosimetria, a gente fazer essa divisão aí de culpas, né, de responsabilidade e focar para que a gente tire algo positivo, se é que podemos tirar, e eu acredito que podemos, dessa pandemia, desse isolamento social. Eu acho que são desafios, né? São desafios que nos apresentam e que realmente nós precisamos, na verdade, eu passo a bola aí, né, para você, como político, pensar em estratégias para solucionar isso, lógico, de uma forma colaborativa com o governo do estado, infelizmente nós não temos muito como contar com o Ministério da Educação, mas são ações que precisam ser urgentemente repensadas, né? Essa forma de democratizar e de tornar o acesso digital realmente democrático. Porque aí, como eu falei desde o começo, o que adianta nós termos alunos dentro de uma sala de aula
E agora, no momento de pandemia, nós descobrimos que esse aluno é totalmente excluído digitalmente. Gente, isso é algo que a gente precisa também repensar. Então, quer dizer que o aluno está dentro da nossa sala de aula e a gente está passando várias atividades para eles ali, e discussão, e busca de artigos, mas o aluno não tem computador nem internet em casa. E muitas vezes ele não entrega um trabalho, ele não participa de uma atividade porque ele não teve condição, né, tecnológica de fazer isso. Então, são questões realmente que vêm à tona junto à pandemia. Acho positivo que isso aconteça, mas, por outro lado, precisamos realmente dizer que não, o problema não está na forma de educar. Essa dicotomia, Duarte, eu penso que pós-pandemia ela acaba, né? O que nós vamos ter é uma educação mediada pelas tecnologias, onde tanto o presencial quanto a distância, da forma que o aluno escolher, ele vai ter acesso às tecnologias, às ferramentas tecnológicas, a todas as metodologias didáticas e pedagógicas que inclui ele digitalmente, né? Porque, como eu bato na tecla, não são as ferramentas que vai resolver o problema da educação. Não é isso. O que nós estamos vivendo é um momento pontual. Depois disso vai passar e não, para mim é inconcebível que nós voltemos às salas de aula com os mesmos pensamentos do antes da pandemia. Com certeza. Eu acabei virando aqui, meu pai. Volta para cá. Pronto, voltou. Aí tá vendo, a culpa não é no Instagram, a culpa foi minha. Mas, professora, eu quero aqui lhe agradecer profundamente. Eu quero pedir a vocês que têm qualquer curiosidade sobre EAD, sobre ensino remoto, sobre ensino à distância, enfim. Eu peço que vocês sigam a professora Ilka. Ela é uma das maiores autoridades aqui do ensino à distância, não só do Maranhão, mas de todo o país. E é verdade, eu estou falando sério. Quem conhece a professora Ilka sabe que o que eu estou falando é verdade. A Universidade Estadual do Maranhão ela é referência em ensino à distância. Recebi muitas perguntas aí de alguns alunos, diretórios acadêmicos, questionando algumas questões. É importante que essas questões sejam levadas à reitoria, sejam levadas à graduação. O nosso debate aqui foi focado em explicar o que é o EAD, o que é o ensino à distância. E eu peço que vocês que têm alguma dúvida sobre isso, professores, alunos, procurem a professora Ilka. Tem muito conteúdo interessante que a gente pode compartilhar. E, professora, respeitando o nosso tempo aí, não querendo me explorar demais, eu sou muito disciplinado em cumprir o tempo dessas lives, até para que a gente possa fazer outros debates. Essa foi uma outra coisa positiva nesse isolamento, porque eu consegui ter mais tempo de me dedicar a essas lives. Eu tinha uma programação desde a época do Procon, de fazer live uma vez semana, na Assembleia, com a pressão, com a pancadaria, que é aquele negócio ali. Eu acabei não conseguindo tempo de fazer live toda semana e eu retomei agora com força total. Uma live um dia sim, outro não, e sempre trazendo pessoas que têm muito conteúdo, pessoas que têm muito serviço prestado à nossa sociedade e, mais do que tudo isso, pessoas que eu admiro profundamente e eu tenho um respeito muito grande pela senhora, viu, professora? Parabéns e fique aí à vontade para deixar alguma mensagem final a todos que estão lhe acompanhando. A audiência hoje está muito boa, viu? Esse horário aí de tarde, o pessoal em casa, a audiência está muito boa. Acho que a gente bateu aqui mais de 3.000 pessoas aí nessa live. Então, eu agradeço muito, acho que é uma iniciativa muito interessante, né, Duarte, sua. Parabenizo por essa iniciativa de talvez as pessoas não tenham ideia de que uma live dessa ela pode esclarecer tantas dúvidas, pode inclusive ser um processo de formação, né, das pessoas. E aí eu queria fazer um convite. Na verdade, nós estamos realizando, a Universidade Estadual do Maranhão está realizando um seminário online, né, com Brasil-Portugal, e vamos começar amanhã esse seminário, vai ser durante todo o mês de maio, todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário do Brasil, e às 21 horas, horário de Portugal, né, com pesquisadores do Brasil e de Portugal. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar depois o link de acesso. O seminário começa amanhã, são representantes do Brasil e de Portugal, pesquisadores que trabalham, e aí são temas diversos, né? Nós vamos falar sobre design instrucional, como os professores podem se organizar para suas aulas à distância ou ensino remoto. Vamos falar sobre educação informal, sobre graduação 4.0, vamos falar sobre
a educação 4.0, o que o mundo digital exige desse aluno. Então, são realmente renomes no Brasil e em Portugal que vão estar discutindo, e começa amanhã. Eu vou deixar depois lá no meu Instagram o acesso, né? Vai ser por YouTube, é um acesso totalmente livre. Nós não fizemos inscrições. Só para tu ter uma ideia, no dia que nós lançamos o banner, em Portugal tivemos mais de 2.000 inscritos e no Brasil mais de 3.000 inscritos. Excelente. Então nós abandonamos as inscrições. Ganhamos. Pois é. Uma vitória, Brasil. Pois é, e também demonstra, né, o quanto os professores estão engajados em aprender. Então, deixo o link lá e convido vocês ao seminário online Brasil-Portugal. O tema do seminário é, Duarte, pontes entre o digital, entre o presencial e o digital. Expectativas para o presente e para o futuro. Então, é um seminário que vai ser muito interessante. Perfeito. Professora, parabéns mais uma vez. Muita gente aqui perguntou sobre desconto de mensalidade, abatimento, só prestando contas aqui antes da professora Ilka. Nós aprovamos esse projeto na Assembleia. No momento da votação, eu alertei publicamente e tentei fazer uma emenda aditiva, porque esse projeto tem os vícios formais de condicionalidade. Nesse momento, segue para a sanção do governador Flávio Dino. O governador ainda não sancionou. Eu acredito, não falei com ele sobre isso, mas eu acredito exatamente por causa desses vícios formais de condicionalidade. De qualquer modo, eu ingressei com uma ação civil pública pelo IBDEC e a Defensoria Pública e o Ministério Público entraram com outra ação civil pública também. O objetivo dessas ações, as duas ações, é garantir desconto nas mensalidades. A gente fez um pedido para que o desconto seja razoável, proporcional. A Defensoria fez um pedido para que tenha um desconto de 30%. Ou seja, tem gente lutando pelo direito de vocês, mas nada impede que vocês, enquanto consumidores, ingressem com ações individuais também para cobrar uma resposta das escolas. Não adianta, gente, ficar reclamando em grupo de WhatsApp. Essas reclamações de grupo de WhatsApp, de reclamar, não sair do grupo de WhatsApp é péssimo. Reclame no grupo de WhatsApp, converse com as mães, converse com os pais, mas tenha energia de sair do grupo de WhatsApp e ingressar com uma ação individual em face da escola. Porque se cada pai, cada mãe ingressar com sua ação, vai pressionar a escola a tomar uma decisão melhor e mais justa. O que não pode é a escola ter economias, todo mundo está passando por crise, a escola tentar manter a sua margem de lucro. É importante reduzir, sim, um pouquinho sua margem de lucro, dividir o prejuízo também com os pais e, claro, garantir um desconto, um abatimento proporcional para que todo mundo possa ultrapassar essa crise e depois viver sua vida normalmente. Portanto, prestada a conta aqui, professora Ilka, muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Mande aí no WhatsApp aí o vídeo da sua filha, viu? Fiquei curioso. Não, vou mandar filha. O canal da Dibeca. Tá bom, vou mandar. Qual o canal? Qual o canal? Dibeca. D-I-B-E-C-C-A. Dibeca. Pronto, tá vendo? Vou acessar aqui. Um beijo, professor. Até mais.